da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Nós convidamos aqueles que puderem estar de joelho, vamos fazer um clamor pelo poder do sangue de Jesus, quando vamos dar início a este culto de louvor, adoração ao Senhor.
Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia estar na tua presença. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter estado no nosso meio, limpando e purificando nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter salvado as nossas vidas, pelo Senhor ter morrido por nós na cruz do Calvário para tirar todos os nossos pecados. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos milagres concedidos, pelas bênçãos alcançadas, que nas batalhas do Senhor tem nos tornado vencedores e que nas batalhas do Senhor tem estado ao nosso lado. O Senhor nunca nos abandonou. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com hino. Minha alma está hoje. Caminho do céu. Já não está mais. Thank
nosso Senhor Jesus. A todos, que puderem se colocarem de pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor que está em Êxodo, capítulo 3, no versículo de número 4. Também a palavra do Senhor está projetada à frente, mas nós aguardaremos os irmãos abrirem suas Bíblias para que possam ler diretamente da palavra do Senhor. Nós iremos ler a parte B do versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. E ele diz, Moisés, e ele disse: eis-me aqui, louvado o nome do Senhor. Senhor, nós glorificamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor pela tua palavra, que ela seja aplicada no nosso coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode estar sentada. Muitos dos irmãos que estão aqui hoje viram a gente trazer uma mensagem no final de semana falando do chamado, da vida de Abraão, onde o Senhor incultou sobre a vida dele ali como um homem de fé, porque ele atendeu ali o chamado do Senhor, viveu aquilo que Deus havia preparado para ele como promessa, obedeceu a palavra do Senhor e foi vitorioso conforme a palavra do Senhor nos relata. Hoje nós vamos falar da vida de Moisés, também um outro servo do Senhor, que se não todo mundo, a maior parte da igreja já ouviu falar de Moisés, um servo valente, um homem que também foi chamado pelo Senhor. A palavra que nós lemos aqui, ela fala de Moisés, Moisés responde ao Senhor: eis-me aqui. Naquele chamado que o Senhor fez à vida de Moisés, havia uma promessa de Deus de tirar o povo do Egito e levar-se a uma terra onde o Senhor havia prometido a Abraão há alguns anos atrás, muitos anos atrás. E ali Moisés, ele até questiona o Senhor, como é que ele iria fazer isso, porque era um homem que não era eloquente, não tinha uma palavra com clareza, dicção boa. Mas o Senhor disse que o Senhor seria com ele e que Arão iria na frente para falar e transmitir aquilo que o Senhor falasse com ele. Mas por que nós lemos essa palavra? O que essa palavra tem a ver com a minha vida, com a vida dos irmãos, com a vida da igreja, de você que nos visita nesta noite? Porque o projeto de salvação do Senhor, ele consiste na eleição, que é onde nós, como ser humano, como ninguém, interfere, é um ato soberano do Senhor na eternidade. Ele programou isso lá, ele projetou isso lá para alcançar a nossa vida, para alcançar a sua vida. E um dia nós, como ser humano, como homens, tomamos conhecimento desse projeto. E aí sim nós temos uma participação. Você que nos visita nesta noite em particular, tem uma participação, de você querer ou de você não querer aceitar o projeto que Deus fez, que é de salvar a sua vida e levar para a eternidade dele. Então o que o Senhor fez com Moisés? O Senhor ali prepara a vida de Moisés. Um homem que não tinha nenhuma capacidade, um homem que não tinha nenhum recurso, simples. Mas o Senhor ali, ele prepara todas as coisas, o Senhor é com a vida dele, ele vai, e aquilo que Deus falou cumpre na vida de Moisés. Moisés tira o povo ali do Egito e vai pelo deserto. A situação diante dos nossos olhos como ser humano, uma situação quase impossível, naquela época.
segundo a palavra do Senhor, para você ter ideia, para nós termos, que eram 600 mil homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, mais ainda os pertences do povo do Senhor, saiu pelo deserto, né? Conduzia ali 600 mil homens, né? Eram muitas pessoas, uma coisa quase que impossível, e é isso que o Senhor, né, nos chama para fazer na nossa vida, aquilo que é impossível ao mundo, aquilo que é impossível às vezes ao Pai, à nossa família. Deus operar uma bênção no nosso coração, Deus mudar a nossa vida. O Senhor ali, Ele chama a vida de Moisés para trabalhar no povo de Israel, na vida de Moisés. Quando o Senhor trabalhou, né, chamou a vida de Abraão, ele ficou ali conhecido como homem de fé. E aqui, Moisés fica conhecido como um homem manso. Por que nós estamos falamos da fé? Hoje nós estamos falando da mansidão, porque são características que nós como igreja precisamos ter, precisamos buscar para alcançar a eternidade do Senhor. Que o Senhor trabalha na nossa vida, na nossa falta, naquilo que nós não temos, para que nós sejamos preparados, tenhamos condição de poder morar na eternidade do Senhor. Porque há uma palavra do Senhor, né, em Números, lá em Números, no capítulo 12, no versículo 3, quando o Senhor Deus, né, ali deixa registrado na palavra que Moisés era um homem tão manso, né, para os irmãos terem uma ideia, que na face da terra não tinha outro homem como ele. A mansidão dele era notória, né? Então é uma qualidade que agrada ao Senhor. E quando nós lembramos da palavra do Senhor, quando Jesus, lá no livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 e 29, o Senhor Jesus fala assim: olha, aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Né? A mansidão, ela estava presente na pessoa de Jesus, e como nós, como igreja, como servos do Senhor, somos corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo do Senhor, a igreja ela tem uma característica de mansidão. Mas quando nós olhamos isso na nossa vida, fazer isso acontecer no meu coração, fazer isso acontecer na minha vida, é uma coisa difícil. Mas quando nós buscamos no Senhor, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós aceitamos um chamado, quando nós permitimos que o Senhor opere essa bênção no nosso coração, nós mudamos, nós somos transformados. Sabe por quê? Porque o que habita no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Ele tem capacidade, ele tem condição de mudar a nossa vida. Uma vida muitas vezes de ignorância humana, né? Para uma mansidão, para o amor do Senhor, que o Senhor requer da vida da igreja, da sua vida que entrou aqui hoje, para alcançar a salvação. Porque lá no livro de Salmos, né, quando nós falamos de ser manso como Moisés era, que o Senhor chama ele, né, e apresenta essa qualidade na vida de Moisés, o Senhor também chamou a nossa vida e vai nos levar para a eternidade, porque nós temos essa qualidade também, essa característica faz parte da vida da igreja. E se eu não tenho, eu posso buscar no Senhor, porque o Senhor vai me dar. Se falta em mim a característica de ser manso, porque o Senhor disse assim, é questão de aprender. Está na palavra do Senhor, o Senhor disse assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma outra característica também difícil, né? Humildade. O mundo ensina uma humildade que é diferente da que nós aprendemos na obra do Senhor. A humildade do mundo é, se você for rico, andar com um carro simples, é uma pessoa simples. Vestir uma roupa que não seja tão cara, é uma pessoa simples. Mas a humildade na obra do Senhor é nós não fazermos acepção de pessoas, é nós vivermos com entendimento de corpo, é nós amar os irmãos de todo o nosso coração, é amar a palavra do Senhor como forma de vida. Então a humildade do coração do Senhor é aquela humildade que é apresentada para nós, que o Espírito Santo do Senhor pode operar no nosso coração. E Moisés, ele
com essa simplicidade, com essa mansidão, ele conduziu o povo, ele agradou o Senhor. Então o Senhor agradou da vida de Moisés, e nós, como servos do Senhor, o que é que a palavra do Senhor fala? Se nós agradarmos ao Senhor, Ele nos colocará numa terra que manda leite e mel. Todo chamado, né, o chamado que o Senhor faz para a nossa vida, o Senhor chamou a vida de Abraão e fez dele promessa, que daria ele uma terra que manasse leite e mel, uma terra que o Senhor ia mostrar para ele ainda. O Senhor chamou Moisés para tirar o povo e levar para a terra onde o Senhor havia prometido que iria dar a vida ali de Abraão, os seus descendentes, cumprindo ali uma palavra do Senhor. Do mesmo jeito, o Senhor chamou a nossa vida com uma promessa. Qual é a promessa do Senhor para a minha vida, para a vida da igreja? Para você que entrou aqui na casa do Senhor nessa noite, tem uma promessa: o Senhor vai arrebatar a vida da igreja. O Senhor vai levar a sua vida para morar na eternidade do Senhor. E o que o Senhor diz da palavra lá em Salmos, capítulo 37, no versículo 29? Que os mansos herdarão a terra e morarão nela para sempre. Fala da eternidade do Senhor. Olha o que é que o Senhor está prometendo para nós: morar em uma terra que manda leite e mel, né? Em uma terra onde o homem nunca viu, que nem o seu coração nunca sentiu, nunca ouviu falar. A grandiosidade dessa obra, dessa terra, né, dessa bênção que o Senhor nos tem preparado para a sua vida. Então o Senhor nos chamou para isso. Chamou para levar a nossa vida, tirar a nossa vida deste mundo e levar para a eternidade. Então, se você hoje entrou aqui na casa do Senhor, como o Senhor chamou Moisés, chamou a vida de cada um de nós aqui, você está tomando conhecimento desse chamado hoje. O que você precisa fazer para alcançar a salvação? Quando o Senhor falou assim: Moisés, o que ele falou? Eis-me aqui. E o Senhor fez as demais coisas na vida dele. Então, o que você precisa fazer nessa noite é de responder para o Senhor: eu estou aqui. Senhor, trabalha na minha vida. Permite que o Senhor opere uma bênção no seu coração, porque o Senhor vai transformar a sua vida, vai te dar a condição de você morar na eternidade. Tudo aquilo que nós precisamos, nós alcançamos no Senhor, porque Ele tem poder para operar na nossa vida. O Espírito Santo que está na vida da igreja hoje, ele tem a condição de convencer a nossa vida do nosso pecado, daquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. Então Moisés foi um homem valente, não é porque ele era bravo, não. A valentia na obra está na mansidão, na humildade, na obediência à palavra, em responder para o Senhor: eis-me aqui, né, o que ele fez ali. Então é isso que você precisa nessa noite. Porque Moisés, assim como ele foi chamado, você nessa noite está tomando conhecimento de um chamado do Senhor para a sua vida. A caminhada é longa, a caminhada ela vai além deste mundo, mas o Senhor tem poder para levar a nossa vida. Louvado o nome do Senhor. Ele vai voltar, vai arrebatar a vida da igreja e você vai junto. Mas o que você precisa fazer é simplesmente abrir o seu coração, permitir que o Senhor opere essa bênção na sua vida, como operou ali na vida de Moisés, porque o Senhor sempre vai operar uma bênção no seu coração. Porque a palavra do Senhor, toda a promessa que tem na palavra do Senhor, quem fez essa promessa, que é o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. A salvação da igreja ela está garantida. A salvação da igreja ela está segura, porque a palavra do Senhor nos afirma assim: louvado o nome do Senhor. Você que entrou aqui hoje, então não saia assim, negando o chamado do Senhor. Não saia daqui, porque o momento que você pode interferir é agora. Você quer ou você não quer, porque Deus te dá uma liberdade de você aceitar ou de você não aceitar. Mas todos aqueles que aceitaram a palavra do Senhor foram vitoriosos. Louvado o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com hino, nós vamos glorificar o Senhor. Medita nisso que foi falado aqui. O Senhor chamou Moisés, não é porque ele era bom, não. Não é porque ele sabia ter boas palavras, não é porque ele era mais rico, não é por isso não. O Senhor chamou Moisés porque ele tinha uma característica que agradava ao Senhor. E o Espírito Santo do Senhor pode oferecer a bênção na sua vida. Louvado o nome do Senhor.
vamos orar ao Senhor. Mas não saia daqui sem uma oração, sem uma assistência, porque o Senhor tem uma bênção para o seu coração. O Senhor te chamou para a melhor coisa da sua vida. O Senhor te chamou para uma promessa de salvação. E que você, ao encerrar o culto, nós possamos assim orar e te dar uma assistência maior ainda que você assim desejar. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor nos chamou. Ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos alcançou. Ó Deus, e nós somos, ó Deus, a ser abençoado pelo Senhor. Que o Senhor possa receber este culto na tua presença. Ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode estar sentado. Nós estamos aqui à frente, à disposição dos irmãos.
Só os irmãos que vão no seminário, né, quinta-feira, às 13h30. Bar do Luciano, é esse que é o ponto de ônibus ali? Isso. Ou vai ser aqui ou vai ser lá. Então os irmãos que vão, fica atento no grupo da igreja. Ele vai colocar só, vai ser lá no bar do Luciano e no ponto de ônibus, que é um pouquinho depois. Ou vai ser em frente à igreja, né? Então assim, a gente passa isso para os irmãos, amém? Vai ficar tranquilo, ninguém vai ficar lá aqui preocupado, não, porque se não avisar, tem que passar nos 2 lugares, amém? A paz do Senhor.